a legislação mudou em relação a isso. Não sei se vocês ficaram sabendo aí, mas, enfim, o Abramovich, que é o presidente do Chelsea, que é um oligarca russo, ele, assim, quase foi confirmado que ele passou por um processo de fraudulento. Então, por que ele passou por esse processo fraudulento? Hoje ele se naturalizou português por causa da descendência sefardita. Enfim, ele conseguiu essa naturalização em menos de 6 meses. E você não consegue isso em menos de 1 ano, no mínimo, né? Então, foi comprovado aí que ele passou por um processo fraudulento na CIP, na época que ainda existia, ela foi fecharam exatamente por causa desse processo fraudulento. Enfim, né? A guerra... É do Porto, isso. Exatamente. Comunidade de Direito do Porto. Então, ela foi até né, cessada ali as atividades dela. E aí, por causa do Abramovich, teve ali uma questão política muito grande. Infelizmente, teve uma canetada política do presidente de Portugal, porque as pessoas foram às ruas falando, nossa, não é possível que o oligarca russo agora é português. Então, hoje a legislação está bem mais restrita para descendentes dos sefarditas. Até pouquíssimo tempo não era assim, mas em março aí mudou a legislação quanto a isso. Então, agora, além de comprovar essa ascendência sefardita, que já por si só, né, realmente um processo trabalhoso, você também precisa comprovar vínculos com Portugal. Então, muito está se discutindo ali no âmbito do direito que é uma legislação inconstitucional, ilegal, mas a gente ainda está ali tentando fazer com que realmente voltem atrás em relação a esse processo. Mas hoje a gente está correndo contra o tempo, até porque muitas pessoas que são descendentes, já tinham iniciado o processo, elas têm direito, se elas protocolarem o processo até o dia 31 de agosto, e sem comprovar o vínculo com a comunidade portuguesa. Então, assim, pelo menos na legislação, eles abriram aí a vigência da lei antiga, que é a mais benéfica, para 31 de agosto. Então, a gente está correndo contra o tempo com esses processos de pessoas que não têm como comprovar vínculo, mas que são descendentes dos sefarditas. Então, a gente está aí nesse impasse, mas até o dia 31 de agosto, a lei mais benéfica vai ali vigorar, ainda está vigorando. Então, felizmente, a gente está ali correndo contra o tempo para ajudar essas pessoas, esses descendentes, mas depois de 31 de agosto realmente vai ser mais complexo. Então, a pessoa precisa realmente comprovar vínculos com a comunidade portuguesa. Já tem alguma definição do que é considerado um vínculo? Assim, a pessoa, sei lá, falar com sotaque português, gostar de ouvir fado? Torcer pro Vasco. Esse é o grande problema. Na verdade, essa parte, né, de comprovação de vínculo com a comunidade portuguesa, ela não está estritamente descrita na lei. Não é um rol taxativo. Então, acaba sendo muito discricionário esse julgamento por parte ali do conservador, que é quem julga o processo. Então, na prática, vai ser uma sorte, né? A gente fala assim que vai ser sorte mesmo, vai ser ali loteria. E isso, os netos, eles, até há pouquíssimo tempo, eles também passavam por essa mesma discricionariedade, porque, de acordo com a legislação anterior, os netos de portugueses, eles também precisavam comprovar vínculos com a comunidade portuguesa. E aí era muito discricionário. Já tive cliente, por exemplo, que morava em Portugal há 1 ano e o conservador falou que ele não tinha essa comprovação de vínculo com a comunidade portuguesa. E já tive clientes, por exemplo, que moravam no Brasil, nunca foram para Portugal e conseguiram, porque, enfim, tinham se associado a um clube português no Brasil. Então, era realmente muito discricionário. Ainda bem que essa legislação aí se mostrou anacrônica e foi modificado isso. Então, hoje os netos eles podem se tornar portugueses simplesmente pela descendência. É só comprovar a ascendência portuguesa e os netos serão portugueses. Então, hoje a gente não precisa mais comprovar. Então, por isso que isso foi agora. Agora não, mas foi ali 2021, né? Então, hoje a gente tem uma demanda muito grande aí de processos de netos, porque muitas pessoas até desistiam desse processo, tendo em vista aí essa discricionariedade que assombrava aí os netos, mas hoje, felizmente, não. E agora passou para os sefarditas. Enfim, vamos torcer aí para eles voltarem atrás, a gente está peticionando, né? Tá
falando ali com os ministros da Assembleia da República para tentar retornar à lei mais benéfica, mas acredito que isso vai acontecer em algum momento. A gente percebe que é tudo cíclico, né? Mas hoje tem essa dificuldade aí com os judeus sefarditas.